Seja muito bem-vindo ao Dedo no Pulso, o podcast da Ecoagro. Análise com sensibilidade, precisão e visão estratégica dos movimentos do agronegócio e da economia. Toda semana, nosso economista-chefe Antônio da Luz interpreta os dados mais relevantes com profundidade, didática e realismo. Um conteúdo direto da fonte, com tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, mercado agropecuário e o cenário político-econômico. Porque, para antecipar tendências, é preciso ter o dedo no pulso do mercado. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio. Que bom tê-los conosco também nessa semana que vai do dia 10 ao dia 16 de agosto de 2026. Sejam todos muito bem-vindos ao Dedo no Pulso, panorama macroeconômico e agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agro do Brasil. Pessoal, vocês já devem ter notado que a minha voz não está boa. Depois de uma semana com uma forte alergia nas vias aéreas, 5 palestras, onde começou em Londrina na semana, depois passou por Manoel Viana, Tupanciretã, Jaguari e Santiago, eu estou com a minha voz bastante prejudicada. Mas eu gostaria que vocês notassem essa voz ruim, não como um desrespeito, mas pelo contrário, como uma tentativa de manutenção de entregar a nossa reunião de guidance semanal e um sacrifício para trazer aqui as informações. E eu preciso melhorar da minha voz porque nessa semana também vai ser bastante corrida, porque dentre os eventos que eu vou participar, um deles será o Congresso da Andave, onde tanto eu quanto o Ricardo Amorim teremos a responsabilidade de falar para aquela plateia qualificadíssima, um dos eventos mais importantes do agro brasileiro, o Congresso da Andave. Nós teremos a responsabilidade de falar sobre economia. Ele vai falar das questões macro do ponto de vista mais estrutural e eu falarei as questões macro mais voltadas aos impactos no segmento de distribuição de insumos no Brasil. Então, sem mais delongas, pessoal, essa semana nós tivemos uma agenda bem pesada, vou falar dela, mas essa semana também não tem refresco, porque além da ata do Copom e o Boletim Focus, nós vamos ter os dados do IPCA. Então, essa semana sai IPCA, dado mais importante para o lado monetário da nossa economia. E do lado da atividade econômica, esta semana que passou, saíram os dados da indústria, fracos, muito fracos. Mas também, na semana que estamos, saem os dados das vendas no varejo e do crescimento do setor de serviços, que tem me preocupado bastante. A economia brasileira vem desacelerando e aliás, já está desacelerada. Mas eu tenho muito medo, muito medo mesmo de entrar numa recessão. Porque o Brasil, se entrar numa recessão, nós não temos instrumento, não temos espaço fiscal para fazer aquilo que o Keynes recomendava, que é aumentar o gasto público para tentar reativar a atividade econômica e não teremos também o mecanismo do crédito a contento, porque nós temos mais da metade da população endividada, negativada, mais da metade da população adulta brasileira está negativada. E nós temos 9 milhões de CNPJs negativados, 45% mais que o pico da pandemia. Então, mesmo que no caso de uma recessão, nós temos o desejo de reativar a economia pela via do gasto e pela via do crédito, nós não temos espaço fiscal no braço fiscal, no braço do gasto, e tampouco temos empresas e pessoas aptas a tomar esse crédito se tentarmos fazer a reativação pelo lado do braço do crédito. Então é uma situação que nós não podemos entrar em recessão. Então o monitoramento da indústria, das vendas no varejo e do crescimento do setor de serviços, ele é fundamental para a nossa economia, além, é óbvio, do agro. Lá nos Estados Unidos, nós também temos inflação. Sai o CPI por lá, saem as vendas no varejo, saem os pedidos contínuos por seguro-desemprego e sai também a inflação ao nível do produtor, o PPI. Além, é claro, sai o relatório do USDA para a produção, consumo, importação, exportação e estoques dos grãos mundiais. O relatório do USDA é o relatório mais importante para o agro mundial. E lá na China nós vamos ter o financiamento social total chinês, os novos empréstimos e o crescimento dos empréstimos. Que, aliás, falei sobre isso na semana passada, trazendo uma leitura sobre a China. Quem não ouviu e tem interesse de entender
o que está acontecendo com a China, a mudança de modelo do crescimento para dentro, os impactos potenciais que isso traz no Brasil. Volta lá no episódio da semana passada e ouve, porque ficou bastante rico. Dedo no pulso de verdade, não vai achar aquele conteúdo em qualquer esquina. Agora, sem mais delongas, nós também teremos que falar nessa semana sobre a decisão da taxa Selic. É óbvio, é o assunto mais importante desta nossa reunião. Preparei um material bem completo para discutir isso com vocês, mas também teremos um olhar sobre a balança comercial do agro. Afinal de contas, tivemos os dados da balança comercial divulgados nessa semana que passou. Sem mais delongas, pessoal, nós vamos começar com a atividade econômica, trazendo a produção industrial, que teve um tombo de 1,8% em relação ao mês imediatamente anterior. O mês, portanto, de junho, caiu 1,8%. E olha só, ele cai em relação a maio, só que maio já tinha caído 0,9% em relação a abril. Então são 2 meses consecutivos de quedas bastante acentuadas, fazendo com que o resultado em 12 meses seja de um crescimento de apenas 0,7%. Ou seja, a produção industrial, ela vem flertando com o zero há bastante tempo. E eu tenho muito medo que esse número vire negativo. Não virou, ainda bem, mas está apenas com um crescimento de 0,7%. Ou seja, a produção industrial brasileira cresce apenas 0,7%. Nós estamos com problemas. E nessa semana vai sair os dados do varejo, do crescimento do setor de serviços. Então, muita atenção na nossa reunião da semana que vem. Do ponto de vista monetário, antes de entrar nos dados da Selic, eu quero trazer que saiu também o IPC da FIP com uma queda de 0,03. Mas não dá nem para dizer que é uma deflação, né? Ficou estável no zero. E a Selic, essa sim, teve uma queda de 0,25 ponto percentual para zero. Surpresa, nós já tínhamos trazido aqui essa expectativa nossa de queda na taxa Selic e de 0,25 pontos. E mais, nós já tínhamos antecipado aqui a mudança do Focus. Eu falei na reunião passada, na semana passada, eu tinha dito que eu tinha mudado a nossa projeção para a Selic ao final do ano. A terminal, que estava em 14, eu revi para 13,75 e no episódio da semana passada eu trouxe os motivos pelos quais eu imaginava que nós poderíamos revisar 0,25 para baixo do que estávamos esperando para a Selic ao final do ano. Trouxe todos os fundamentos. Quem quiser ouvir e não ouviu, está lá. Agora, chama a atenção que o Focus, ele também, na sua mediana, trouxe uma revisão para baixo. Então não fui só eu, né? Os meus colegas que também alimentam o sistema do Focus também revisaram para 13,75 na sua maioria, provavelmente pelos mesmos motivos que nós trouxemos aqui na semana passada. Agora, eu quero aprofundar essa questão sobre o corte do Copom, que cortou de 14,25 para 14, é o 4º corte seguido de 0,25 ponto, uma decisão unânime e sem surpresa para o mercado, e as opções do Copom lá na B3 já davam praticamente certa essa mudança para baixo. E eu quero começar dizendo uma coisa que para muita gente pode soar um pouco estranho, vindo de um economista que passa metade da vida reclamando do juro alto no Brasil. Eu venho aqui falando sobre esse assunto e os impactos que os juros altos têm causado na nossa economia. Eu tenho trazido isso aqui direto, mas eu nunca trago o problema da perspectiva do Banco Central. Eu estou sempre reclamando e apontando o impacto que isso traz na economia. É devastador juros altos por 53 meses consecutivos. Mas eu gostei da decisão. Se eu fosse membro do Copom, teria votado nesta direção. Eu teria sido mais um a dar unanimidade. Porque o Copom, ele está fazendo o que dá para fazer. O problema não está no Banco Central. O problema está lá na economia real, no lado real da economia. Está lá na política fiscal. E é sobre isso que eu vou falar nesse episódio. Primeiro, o que o comitê decidiu e o que mudou no comunicado, porque isso é muito importante. Depois, porque 14% ainda é um aperto brutal para a economia. Provavelmente o maior juro real do mundo ainda.
a pergunta que realmente importa, se a inflação está cedendo, por que a gente não consegue ter um juro civilizado nesse país? E eu já adianto a resposta passa por Brasília e não pelo Copom. Então fica aqui comigo que nós vamos abrir mais essa caixa preta. Vamos aos fatos. Na quarta, que passou no dia 5 de agosto, nós tivemos uma nova reunião do Copom que reduziu a taxa básica para 14%. E é o quarto corte de 0,25 desde março, quando nós começamos este ciclo. Começamos o ano em 15% e viemos de escadinha de 0,25. Foi 14,75, depois 14,50, 14,25 em junho e agora 14. O comunicado, ele trouxe mudanças importantes em relação a junho. E presta muita atenção nisso, tá? Os juros, eles estão sendo determinantes para os resultados das empresas e também do agronegócio. Então, entender o juro é importante, entender a caminhada que ele vai fazer é importante. Então, quem acompanha aqui toda semana sabe que eu leio esses textos com lupa, porque o Banco Central, ele fala por vírgulas, por ponto e vírgulas, por espaços, pelo que ele diz e pelo que ele deixa de dizer. Então, a primeira mudança, a atitude. Em junho, o comitê falava em aceleração da atividade no primeiro trimestre. Agora ele fala em moderação gradual, ainda em patamar resiliente, com sinais mistos entre setores. Ou seja, o aperto monetário está funcionando. A economia está desacelerando, devagar, mas está. Segundo, e aqui, gente, vamos olhar para a sutileza das coisas. O Copom quer desacelerar a economia? É óbvio que sim. Mas, Antônio, desacelerar a economia não é uma coisa ruim? É óbvio que sim. Mas se o governo continua expandindo a base monetária através de desequilíbrios fiscais e de excesso de crédito direcionado, em algum lugar eu tenho que contrair. E o Copom, ele não consegue contrair lá no fiscal. E também pouco tem ingerência sobre o crédito direcionado. Porque o crédito direcionado, ele muito pouco, ele reflete as decisões de política monetária. Então, o movimento que o Copom precisa fazer, ele é desproporcional ao que precisaria caso nós não tivéssemos um governo expandindo o gasto de um lado e crédito direcionado do outro. A base monetária, pensa nela como uma sala com ar-condicionado, que o Copom tem o mandato de botar a temperatura em 23 graus. Se o governo liga uma estufa de um lado, num canto, que é o fiscal, e de outro, outra estufa com o crédito direcionado bombando, é natural que o controle remoto não pode aparecer 23, tem que baixar para 18, para 16, para poder compensar as estufas e manter a temperatura em 23 graus. É isso que está acontecendo aqui. Então, ele não tem ingerência sobre fiscal e nem sobre o crédito direcionado. Aonde que ele vai apertar? Na economia. Por isso que essa desaceleração ela é vista com bons olhos, porque é onde ele está tendo espaço para mexer. Segunda mudança, a inflação. Em junho, no comunicado passado, o texto dizia que a inflação cheia e os núcleos tinham acelerado e se distanciados da meta. Agora o quadro virou. A inflação cheia desacelerou, embora ainda rode acima do teto dos 4,5%. Mas ela desacelerou e os núcleos desaceleraram para um pouco abaixo do teto. É a primeira boa notícia qualitativa sobre os preços em vários comunicados. Então, eles também perceberam aquilo que eu percebi e trouxe na reunião passada para justificar o porquê que nós estávamos revisando a nossa estimativa de 14 ao final do ano para 13,75. Terceira mudança, a mais importante, balanço de riscos. O comunicado de agosto diz com todas as letras que os riscos têm assimetria altista. Eles omitiram isso na reunião passada. Essa expressão ela não estava no texto em junho. Foi omitido. Traduzindo, o comitê acha mais provável errar a inflação para cima do que para baixo. Isso é um recado. É o Copom dizendo, estou cortando, mas não me peçam pressa. Não me peçam ritmo mais forte. Eu vou cortando à medida do que eu consigo, do que é possível. E os números? As expectativas do Focus estão em 5% para 2026. 5, não é 3 que é a meta. Nem tão pouco 4,5 que é o teto da meta, é 5. E 4,2 para 2027, para o ano que vem. E aí lembrando, meta é
3. Teto é 4,5%. O mercado espera estourar a meta neste ano e flertar com o teto no ano que vem. E a projeção do próprio Copom para o primeiro trimestre de 2028, que agora é o horizonte relevante das expectativas, está em 3,2%, perto da meta, mas 2 anos para frente, e com essa régua que o comitê se dá licença para cortar. Agora eu quero falar sobre esse alívio, que ele é real, não tenha dúvida, mas o aperto também é real. Vamos colocar as coisas numa perspectiva, porque tem gente comemorando como se o crédito fosse ficar barato, e ele não vai. Faz a conta comigo. Selic nominal a 14% é um refresco em relação aos 15%, que estava? Claro que sim, é um ponto percentual a menos. Isso tem impacto positivo? Óbvio. Só que 14% ainda é uma enorme de uma Selic. A inflação esperada para os próximos 12 meses, na casa de 4,2%, 4,3%, ainda é muito alta. Deflacionando um pelo outro, que é o juro que nós temos, e a inflação projetada, eu vou ter o juro real. E o juro real ex ante do Brasil roda perto de 9,5% ao ano. Gente, 9,5% acima da inflação. Só a título de comparação aqui, o Banco Central trabalha com juro neutro, aquele que nem estimula e nem freia a economia, em torno de 5% reais. Ou seja, inflação mais 5%. Estamos uns 4,5% acima do neutro. Provavelmente o juro real mais alto do mundo entre economias relevantes. Nos Estados Unidos, só para termos uma referência, com o Fed parado entre 13,5% e 3,75% nominais, tem uma faixa de juros real de 1%. Nós temos uma faixa de juro real de 5%. Aliás, 5% para atingir o juro neutro. Só que o que nós estamos operando é 9,5%. Então, o que isso significa na prática? Significa que o crédito ele fica muito caro no mercado. Seja para produtor rural, seja para a indústria, seja para quem quer que for. Vou dar o exemplo do agro. Significa que um custeio a mercado fora do crédito oficial, ele vai continuar saindo CDI mais spread. Com o CDI a 14, o produtor que vai a mercado vai pagar 16, 18, isso no mínimo, para começar. O industriário, ele vai pagar arrancando 16, 18. O comerciante costuma pagar mais do que isso, dependendo do risco e da garantia. Então significa que qualquer investimento, seja lá no agro, um pivô, uma estrutura de armazenagem, uma correção de solo mais pesada, ela precisa entregar um retorno acima de 2 dígitos reais para se pagar, para ter viabilidade econômica. Pouquíssimos negócios entregam isso de forma consistente. Então a decisão racional é adiar o investimento, seja ele qual for. E é o que estamos vendo, investimentos sendo adiados, alavancagem sendo reduzida a fórceps, recuperações judiciais e ainda temos inadimplência em nível histórico. Significa também que o custo de carregar o estoque ele explode. Então, segurar grãos para vender, arriscar vender mais para frente, ele exige uma taxa interna de retorno mais alta. E fazer isso tomando crédito, olha, é quase um suicídio. É muito difícil dar certo essa operação. Então sim, o corte é um alívio. Cada 0,25 importa quando a dívida do setor é grande. Mas vamos ser honestos, sair de 14,25 para 14 é trocar um aperto brutal por um aperto brutal. Continua brutal. É um desconto pequeno para mudar o ponteiro do relógio. Ele vai mudar lá no ponteiro do segundo e não no ponteiro do minuto. Então a política monetária ela continua profundamente contracionista e vai continuar por um bom tempo. E por que o juro é tão alto? Agora vamos ver os porquês. Aqui chegamos, na minha opinião, na parte mais importante sobre este assunto. Se a inflação está cedendo e a atividade moderando, por que o Brasil precisa de 9,5% de juro real quando o resto do mundo vive com 1%, 2%? Não é porque o Copom é sádico. Não é. O Copom não é sádico. É porque a política monetária brasileira trabalha com um freio de mão puxado o tempo todo. E vamos ver, o primeiro é o fiscal. O comunicado repete, gente, não é a minha opinião, gente. É o Banco Central, é o Copom, que é composto por membros indicados pelo presidente Lula. É eles que estão dizendo, não sou eu. Reunião após reunião, que seguem acompanhando como a política fiscal impacta
a política monetária e os seus ativos, que é uma linguagem diplomática para dizer o seguinte: o governo gasta mais que arrecada, a dívida bruta segue em trajetória de alta e o mercado não enxerga este ajuste acontecendo. E quando o investidor não confia na trajetória da dívida, ele cobra prêmio para financiar o tesouro. E esse prêmio ele contamina toda a curva de juros. E pior, desancora as expectativas de inflação. Então reparem que o Focus projeta 4,2 para 27 e o comunicado registra preocupação com a desancoragem em prazos mais longos. E a expectativa desancorada é a inflação futura contratada. E o único instrumento que o Banco Central tem para reancorar o juro, para reancorar a inflação futura contratada, é o único instrumento que eles têm, é o juro. Então, eles vão ter o juro mais alto por mais tempo. O custo da desinflação sobe e quem paga é quem produz. E aqui, gente, eu quero trazer a seguinte perspectiva. Tá, mas Antônio, será que isto é bem assim? Será que isso vai ser assim? Bom, vamos lá. Desde quando a Selic está em 2 dígitos no Brasil? Desde 2022. Nós estamos há 53 meses com Selic de 2 dígitos. Então, se tu não quer acreditar em mim, acredita nos fatos. Por que nós estamos com uma Selic de 2 dígitos já pelo 5º ano consecutivo? Já há 53 meses. Responda para si mesmo. Responda para si mesmo se eu estou tendo uma visão pessimista ou se o passado ele comprova o que nós estamos falando para frente. Então, não adianta. Nós temos um problema grave. O custo da desinflação sobe, quem paga é quem produz. Estamos há 53 meses nessa situação. O segundo ponto, e esse que eu mais quero deixar claro, é a questão do crédito direcionado. Porque a questão fiscal, todo mundo percebe. Mas vamos lá, o crédito direcionado. Uma parcela enorme do crédito no Brasil, na casa de 40% do estoque, não responde a Selic. Você sabia disso? Que 40% de todo o crédito não responde a Selic? É BNDES, é crédito rural equalizado, é habitacional com funding de poupança, é consignado, é taxas tabeladas, subsidiadas, com funding carimbado. Quando o Copom sobe o juro, esse pedaço da economia simplesmente não sente. E o que acontece quando 40% do crédito é imune a remédio? A dose, para os outros 60%, tem que ser cavalar. O canal de transmissão ele fica entupido e a Selic, então, precisa ser mais alta do que seria para produzir o mesmo efeito sobre a demanda. E quem está no crédito livre, e boa parte do agro, das indústrias, do comércio, eles estão no livre. Paga a conta do subsídio dos demais. E é uma transferência perversa. O juro civil do país fica alto para compensar o juro político que o governo distribui. Então, e o crédito direcionado está sendo expandido no Brasil e não contraído. Terceiro elemento que amarra os dois primeiros. O governo seguiu injetando demanda numa economia que o Banco Central tenta esfriar. Então são transferências, expansão de gasto, crédito estimulado, mercado de trabalho aquecido, como o próprio comunicado reconhece. E quero destacar uma passagem porque foi o próprio Copom que escreveu. Um quarto risco altista do balanço. Estímulos à demanda agregada que levem a economia a crescer acima do potencial acabam, nas palavras do comitê, enfraquecendo parte dos canais usuais de transmissão da política monetária. E este trecho está em entre aspas porque eu li do comunicado. Então, num documento oficial assinado por 7 pessoas que foram indicadas pelo atual governo, isso é quase um desabafo. O Banco Central está dizendo: eu piso no freio e há um pé no acelerador, que não é o meu. Então, quando me perguntam se eu critico a decisão do Copom, a resposta é não. Pelo contrário, se lá eu estivesse, teria votado junto com eles. Com esse quadro fiscal e com essa estrutura de crédito, 14% é o que cabe. A crítica vai para um arranjo que toma os 14% necessários. O Brasil escolheu e escolhe todos os anos, no orçamento, ter um juro alto. O Copom só entrega a fatura. Quem entrega a doença é quem monta o orçamento e quem o executa. Está lá no Palácio Planalto, está lá na esplanada dos ministérios, está lá em especial no Ministério da Fazenda,
e está lá no Congresso Nacional. E mais recentemente está lá no STF, que tem tomado decisões que têm impactos fiscais importantes. E daqui para frente, quais são as perspectivas? O que esperar dos juros? O mercado no Focus trabalha com o Selic encerrando 2026 com 13,75, que eu já tinha antecipado a minha. Ou seja, mais um corte de 0,25 ponto nas 3 reuniões que restam. Lembrando, temos reuniões em setembro, novembro e dezembro. E olhe lá, é 0,25 e olhe lá. Para 2027, a mediana está na casa dos 12, com casas mais conservadoras falando em 13. E eu fico no campo mais cauteloso e explico o porquê com o próprio comunicado. A assimetria altista dos riscos, a desancoragem das expectativas e o mercado de trabalho aquecido não combinam com um ciclo rápido de afrouxamento. O comitê disse que a magnitude total do ciclo será definida por novas informações. E eu traduzo isso da seguinte maneira: cortes de 0,25 espaçados com o dedo no gatilho para parar. E quais são os gatilhos que podem interromper ou até eventualmente reverter o ciclo? Anota aqui os 3. Primeiro, petróleo. Comunicado, ele abre falando da indefinição lá no Oriente Médio. Um choque de petróleo bate em diesel, frete, fertilizante, inflação de administrados, tudo ao mesmo tempo. E isto pode reacender um processo inflacionário forte que exija a manutenção de juros até mais altos. 2. O Fed. Se a inflação americana obrigar o Fed a subir juros, o dólar se fortalece globalmente, o real deprecia e as commodities em reais sobem. Câmbio persistentemente mais depreciado está listado como um risco altista pelo Copom. Então, na minha opinião, é um risco real que eles estão monitorando. 3. O fiscal doméstico de sempre. 2026 é um ano eleitoral e a tentação de expandir gastos e crédito direcionado no segundo semestre é máxima. Cada real de estímulo agora é ponto de Selic a mais em 2027. Então, em 2027, nós vamos pagar a conta da eleição. Meu cenário é o seguinte: Selic a 13,75 no final de 26, chegando em 27 entre 12 e 12,5, dependendo da ressaca que nós vamos ter dos gastos desse ano, com juro real ainda acima de 7%. Bom para quem está líquido e aplicado, duro para quem produz alavancado. Então nós temos que planejar muito bem os próximos passos, porque nós não teremos um alívio de curto prazo. E não adianta ficar brabo com quem dar o remédio. Nós temos que ficar brabo com quem causa a doença. Não tem conversa. EcoAgro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. E agora, pessoal, eu quero entrar numa outra discussão que é sobre o trade. Porque, afinal de contas, nós tivemos a balança comercial brasileira que teve um superávit de 7 bilhões de reais, mas ficou abaixo da expectativa de julho, que era 8,40. Mas eu quero dizer aqui que não é por causa do agro que ela ficou mais baixa. Porque o agro exportou 16,3 bilhões de reais em julho, 5,4% a mais do que o mesmo período do ano passado. E as importações do agro, elas caíram quase 3%. Então, para 1,75 bilhão. Então, não é o agro que gerou essa queda de expectativa. O saldo fechou em 14,6 bilhões de reais positivos, o saldo do agro, alta de 6,5% na comparação anual. E no acumulado do ano, de janeiro a julho, o saldo já passa de 91,6 bilhões de reais, 7% acima do mesmo período de 25. É o agro sustentando praticamente sozinho boa parte do superávit comercial brasileiro. E vale aqui nós olharmos para um número, porque sempre que alguém perguntar por que a balança comercial do país segue positiva com o real mais valorizado, a indústria capenga, a resposta está aqui. A soja domina a pauta. Um ponto que é sempre importante nós repetirmos, porque tem gente que tem nojinho, né? Ai, tá exportando grão, meu Deus, ai que nojinho. A soja, ela costuma ser responsável por quase 44% de tudo que o Brasil exportou em produtos do agro nos meses de julho, e dessa vez não foi diferente. Somando grão, farelo e óleo, quase metade da pauta inteira está em um único complexo, a soja. Quando a soja vai bem, o saldo do agro vai bem. E em julho ela foi muito bem.
7,1 bilhões de dólares, alta de 22% sobre o ano passado. Então a resposta é soja. E o dado que mais chama atenção aí dentro é o óleo de soja. Ele cresceu 163% em valor. Então não é um erro de leitura, viu? É o volume embarcado mais do que dobrou. E eu acredito isso a um tema que nós já falamos aqui no Dedo no Pulso, mais de uma vez. Algo que está crescendo muito no mundo. Eu acredito isso à mistura de biodiesel subindo no mundo. Tanto aqui quanto lá fora existe uma corrida. Quando o mandato de mistura aumenta, a demanda por óleo sobe junto. E o Brasil tem oferta de sobra para atender essa demanda crescente lá de fora. Mas não esqueçam que nós temos uma demanda enorme crescendo aqui dentro. O Brasil vai esmagar cada vez mais soja internamente. E nós vamos vender produtos com ainda mais valor agregado que a soja em grão já tem. Porque sim, a soja em grão tem muito valor agregado, mas nós vamos exportar cada vez mais com ainda mais valor agregado. E aqui, gente, eu quero trazer um ponto sobre a carne bovina. Porque quando a gente lê uma manchete dizendo que a exportação de carne bovina caiu, a primeira pergunta que precisa vir é: caiu porque vendeu menos boi? Ou caiu porque o preço internacional cedeu? Então vamos lá. Em julho, para carne bovina, a resposta é transparente, ela é cristalina. O preço da tonelada subiu 13,2% na comparação com o ano passado. Subiu. O volume é que caiu. Caiu quase 17%. O Brasil vendeu boi mais caro e vendeu menos boi. O resultado final em valor foi uma queda de 5,8%. E essa queda, muitas vezes vista rapidamente, parece que o setor de carne bovina entrou numa crise, está perdendo espaço e logo as pessoas relacionam com tarifas. E não é verdade. O mercado vai muito bem, obrigado. Nós vendemos mais caro, e se vendemos mais caro é porque a demanda estava predominante em relação à oferta. Este é um ponto importante. A primeira pergunta que precisa vir é: caiu por quê? Não caiu por causa do preço. Caiu por causa do volume. Não foi por mercado fraco. Mercado fraco faz preço fraco. E com o café acontece exatamente o inverso. O volume ficou praticamente parado. Caiu só 2,4%. Quem derrubou o valor foi o preço. Caiu quase 18% a menos por tonelada. E aqui cabe explicar o porquê. O café brasileiro vinha de 2 anos de preço recorde. 2024 e 2025 tiveram quebras de safras seguidas. E no Brasil e no Vietnã. Isso empurrou o preço internacional para um patamar fora da curva histórica. Parte desta alta está sendo corrigida agora, ao longo de 26. E não é o Brasil perdendo espaço no mercado americano ou europeu. É o preço internacional voltando para perto do normal, depois de 2 anos anormais. E a tarifa dos Estados Unidos, ela não é o vilão aqui. Eu aproveito para fechar esse ponto com alerta, porque virou um hábito culpar tarifa americana por qualquer número ruim do agro. Não é, eu não estou dizendo, tá, que a tarifa não prejudica e que eu estou feliz com ela. Não, não estou. Eu já falei sobre isso, eu fico indignado. Não é isso, mas eu preciso entender o que é ruído e o que é sinal. Não é o caso da carne e nem do café. Os dois seguem isentos da tarifa de 25% que o governo dos Estados Unidos confirmou lá em 15 de julho e colocou em vigor poucos dias depois. O USTR deixou ambos fora da lista, junto com couro, fertilizante e avião civil. As entidades do setor cafeeiro comemoraram publicamente a isenção depois das audiências que elas fizeram em Washington no início de julho. Porque o governo, como nós já discutimos, se ausentou. Ele deixou explodir. Porque é conveniente usar isso em campanha eleitoral para atribuir ao seu principal adversário na disputa a culpa pelas tarifas e trazer uma narrativa de soberania. Então, nós temos que entender que se o valor exportado da carne ou do café cair, nós primeiro temos que olhar para o preço e para o volume separadamente antes de culpar quem quer que seja. Hoje, na maior parte dos casos, é o mercado, não é uma barreira comercial. E eu quero falar de açúcar e também de celulose, porque o açúcar teve uma queda e a celulose alta, 2 setores caminhando em direções opostas e que vinham com dificuldades. O complexo sucro-alcooleiro, ele recuou 27,6% em valor.
Gente, isso é muita coisa. Puxado pelo açúcar bruto, que caiu 32,6%. De novo, é história de preço. A oferta global de açúcar segue ampla, com safras robustas em outros grandes produtores, não apenas no Brasil. Isso pressiona a cotação internacional para baixo. No outro extremo está a celulose, que não vinha bem, teve uma alta de 31% em valor. Com o volume embarcado praticamente parado, subiu só 2,9%. O preço da tonelada subiu 27% na comparação anual. É um rally de preços internacional puro, e quem tem contrato de longo prazo em celulose está colhendo isso agora. Então, nós tivemos uma melhoria bastante significativa nesse setor que é super importante e vinha se machucando. Que bom que tivemos essa melhora. Quero falar agora rapidamente sobre os Estados Unidos, porque nós tivemos uma abertura de empregos JOLTS com queda, o segundo mês em queda, 7.360.000 vagas abertas, enquanto o PMI ficou estável em relação ao mês passado, o PMI da manufatura ficou alto em 53,9%. E quando nós olhamos para a taxa de câmbio lá fora, né, o DXY, nós tivemos uma semana de queda para 99,5%. O índice, e puxou a taxa de câmbio no Brasil para baixo, fechando em 5,08 a nossa taxa de câmbio aqui. Então, a queda na taxa de câmbio nessa semana, ela é atribuída à queda no câmbio, lá fora, no DXY. E o petróleo, ele teve uma semana de muita volatilidade, mas ele fechou do jeito que começou, em 83 dólares o barril, mas com muita oscilação. Chegou a operar abaixo de 80 e também acima de 88. Fechou 83. E do ponto de vista do agronegócio, nós tivemos, de novo, uma piora nas condições de lavoura nos Estados Unidos, e o milho, segundo a safra, segue seu ritmo de colheita, e o milho lá nos Estados Unidos teve uma piora bem significativa nesta semana. Isto trouxe uma estabilização para os preços da soja, que lá em Chicago fecharam em quase 12 dólares, 11,76. Enquanto o preço da soja em Santos, que tinha tido queda, voltou a operar em 150 reais. Então o preço da soja no Porto Santos, 150 reais e subindo. O preço da soja para entrega em maio do ano que vem, este sim teve queda. Fechou em 137,50. E os prêmios fecharam todos positivos. E olha só, gente, nós estamos vendo prêmios para a safra do ano que vem bem positivos. Fevereiro, 160 em Paranaguá, 178 em Rio Grande e 165 para Santos. Por que isso? Por conta da expectativa do atraso do plantio, por conta do Super El Niño. E estamos vendo, inclusive, para março, prêmios de 48 cents, mais ou menos. Já o preço do milho em Chicago teve queda na semana, 4,61, e o preço do milho em Campinas também teve queda, se fechou em 64,84. Enquanto o preço do algodão teve uma queda na sexta, mas na semana fechou em alta, 417 centavos por libra-peso, e o etanol afundou mais, fechando em 2,04. Gente, será que o etanol vai ficar na casa de R$1, hein? Será que vai perder o nível de R$2? E o preço do açúcar oscilou na casa de 18,39 dólares a saca de 60 quilos, enquanto o café teve uma queda para R$1.710 a saca de 60 quilos. Então, pessoal, foi isso que eu preparei nessa semana. Quem estiver lá no Congresso da Andave, vem conversar comigo. Desejo a todos uma excelente semana. Me desculpem pela falta de qualidade de áudio na semana, mas entendam que eu fiz o meu melhor. Desejo a todos uma excelente semana e até a semana que vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio da Luz, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.